Então, pessoal, hoje então, o nosso assunto é o amor, são as ordens do amor, são princípios básicos dos relacionamentos e da constelação familiar. Eu estou me baseando hoje, esqueci o livro, eu estou me baseando hoje nas ordens do amor de Bert Helling. Então, a gente tem aquela ideia, né, de que a gente ama, só o fato de amar muito, isso é o suficiente. E não é, pessoal. Pensemos assim, ó, a gente ama um filho, a gente ama bastante, ama aquele amor para toda a vida, aquele amor imenso. O que acontece quando esse amor é desmedido e não tem uma ordem? O nosso filho faz o que quer, a gente, em nome do amor, a gente permite que ele extrapole, que ele faça as coisas, e aí a gente sabe no que dá, na desordem que isso causa. Nos relacionamentos também, amorosos, a gente ama e a gente cede demais, e a gente perdoa, e a gente vai daqui e vai dali. Não, porque eu amo. Tem gente, né, tem pessoas que amam tanto que aceitam outras coisas, né? A gente sabe o que acontece nos relacionamentos. Então, isso também precisa de uma ordem. Senão há um desequilíbrio, há uma desordem. Então, por isso que Bert, ele num estudo dele, o Bert Hellinger, esse alemão, cara lindo, assim, cheio de amor, ele foi um padre, estudou teologia, filosofia, depois análise transacional, e ele foi para a África, lá entre os Zulus, numa missão lá, e ele começou a estudar e ver com as famílias lá como é que as coisas aconteciam. Então ele tirou disso, ele teve muito aprendizado ao longo da vida dele. E eu gosto mais aqui. Então ele teve muito aprendizado, assim. E com 50 anos, depois de todo um caminho, ele deixou a Igreja Católica e começou a trabalhar, aí, depois de muito conhecimento, é que ele foi trabalhar com as constelações, que ele já tinha começado antes. Ele já tinha conhecido uma senhora lá, Virginia Satir, que já trabalhava, assim, com constelações, e ele começou os experimentos, e aí ele compilou todo esse conhecimento dele nas ordens do amor, que são 3 ordens básicas que regem os relacionamentos, para que haja equilíbrio, para que os relacionamentos sejam saudáveis. E eu falando, agora vocês vão ver, depois quando eu passar, como vocês vão identificar alguma situação, como a gente vê relacionamentos que não são saudáveis. E isso nos leva para doenças, a desavenças, a uma série de coisas que nos fazem mal, que nos incomoda. Na verdade, as leis do amor são leis muito simples. Agora, é aquela coisa, né, que às vezes, assim, quanto mais simples a gente não dá tanto valor, mas são importantes, são muito importantes. Ali, Bert diz, tem uma frase de Bert, quer ler, minha filha? É a minha secretária e minha filha. Ela também, hoje é o primeiro dia, ela está aqui colaborando com a gente. Uma pessoa está em paz quando todas as pessoas que pertencem à sua família têm lugar no coração. Bert Helling. Então, a gente, nas famílias, isso sempre foi assim. Eu já trabalho, já estudo muito constelações familiares, e a gente sabe, a gente vê nas constelações muito caso de exclusão. Esses dias eu li uma coisa que eu achei muito interessante, até um julgamento é exclusão. A gente julgar uma pessoa, a gente já está excluindo. E eu achei, assim, gravíssimo, porque às vezes a gente julga, assim, até sem muita intenção, né? Vê um vizinho, vê um amigo, já faz um julgamento. Aquele julgamento já é uma exclusão, a gente já afasta do nosso coração. Então, pode passar, né? Constelação familiar, eu vou falar só um pouquinho de constelação familiar. Alguém aqui já conhece, fora essa moça aqui, que é uma estudante de constelação, fora a minha amiga lá, que é daqui da casa também e que é consteladora. Alguém mais já conhece constelação?
Já conhecem? Já participaram? Eu sou apaixonada pelas constelações. Eu acho assim que Bert deixou um legado, ele faleceu em setembro desse ano, aos 93 anos. Ele deixou um legado para a humanidade muito grande, assim. Então, ele começou, foi desenvolvida nos anos 80, ele é pelo psicoterapeuta e teólogo, filósofo, Bert Hellinger, que desenvolveu o trabalho após anos de pesquisas com famílias, empresas e organizações em várias partes do mundo, buscando o diagnóstico e a solução para problemas e conflitos. Bert defende a existência de um inconsciente familiar. Além do consciente individual, que nós temos o consciente individual nosso, temos o inconsciente coletivo da empresa que a gente faz parte, do grupo de futebol, do nosso trabalho, do nosso grupo a nossa associação. Além desse inconsciente coletivo, nós temos também um inconsciente familiar, que atua em cada membro da família. A constelação familiar é uma terapia breve, pode ser feita em grupo, workshops, atendimentos individuais, e aborda um tema a cada encontro. Aqui, essa foto aqui eu trouxe para a gente ver assim, ó, nós temos a sensação de que somos únicos. Às vezes a gente toma decisão, faz as coisas, sofre, principalmente sofre muito às vezes. E, sabe, se pergunta por que as coisas não dão certo, por que aconteceu isso, aquilo. Só que não somos sós, não somos únicos, nós não somos um ser individual. Toda a genética, a carga genética da nossa família, está tudo no nosso DNA. Então, nós não somos sozinhos, nós nunca estamos sozinhos. A gente traz tudo lá de trás. Então, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, são gerações, muitas gerações atrás de nós, que estão atrás de nós. E quando, muitas vezes, as coisas dão errado, a gente está sofrendo, a gente vai ver nas constelações, as coisas, as causas, vêm lá de muito atrás. Às vezes não tem nada a ver com a gente, aquilo que a gente está passando. Aquele problema, aquela situação, não tem nada a ver com a gente. Às vezes é lá atrás. E aí precisa, coisas simples, a gente precisa honrar todos aqueles nossos antepassados, todo aquele passado difícil que eles tiveram, para a gente quebrar os padrões, para não se repetir ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência, dos nossos descendentes, padrões que aconteceram lá atrás. E esses padrões são inúmeros. São padrões de escassez, de doenças, de suicídios, de alcoolismo, de drogas. Então, muitas vezes, quase sempre, isso vem lá de trás. Às vezes nós temos um problema, uma doença, e a gente pensa assim, que isso é nosso, que isso é só nosso, que isso começou com a gente. Mas muitas vezes isso não começou com a gente. Isso veio lá de trás. E a constelação, o que ela faz? Ela olha para isso. Ela tem um olhar para isso. Para esses emaranhamentos todos que acontecem. Porque a nossa vida toda é um emaranhado. Todo é um emaranhado que foi se emaranhando lá no nosso sistema familiar, foi se emaranhando, veio se emaranhando, e a gente já nasce emaranhado. E aí a constelação vem com esse olhar para todo esse emaranhamento e desemaranhar. O que é a constelação familiar? Rapidinho, então, é um método psicoterapêutico de abordagem sistêmica, porque é do sistema familiar nosso que vem, energética, porque é a energia que se mostra, se forma um campo, né? Fenomenológica, que busca reconhecer a origem dos problemas, bem como o que está encoberto nas relações familiares, para, por meio do conhecimento das forças que atuam no nosso inconsciente familiar e das leis do relacionamento humano, que nós vamos ver hoje, encontrar a ordem, o pertencimento e o equilíbrio, criando condições para que a pessoa reoriente seu movimento em direção à cura e ao crescimento. Existem muitas dinâmicas ocultas que atuam na gente, no nosso inconsciente, na nossa vida. O que são essas dinâmicas ocultas? São coisas que aconteceram lá para trás e que vêm atuando na nossa vida. Sem que saibamos quais e onde estão os fios que estão nos movimentando. Os conflitos e emaranhamentos acontecem também quando não tomamos nosso lugar.
E aí a gente vai ver assim, as consequências de quando a gente não está no nosso lugar. É utilizada como ferramenta... Tá, pode pular minha filha, que aqui na parte da justiça. Então, as ordens do amor também se chamam as leis da vida e também as leis do relacionamento, as leis para um bom relacionamento. Bert referencia o trabalho sistêmico à existência de leis que denominou como ordens do amor, que são um conjunto de leis naturais que regem o equilíbrio dos sistemas. São leis básicas, simples, para o bom relacionamento humano. Essas leis exercem papel fundamental no equilíbrio e manutenção do sistema familiar. Para Hellinger, é muito claro que muitas crises e enfermidades começam a desenvolver-se nos casos em que a pessoa ama sem conhecer as ordens do amor, que eu estava falando para vocês no início. O conhecimento dessas ordens converte-se, portanto, no ponto de partida para a solução e cura. O amor também precisa de uma ordem. Então, conhecer as ordens do amor é um caminho para evitarmos enfermidades, problemas de relacionamentos familiares, dificuldades financeiras, com parcerias, trabalho e profissão. Então, essa é a proposta de hoje aqui, na nossa palestra. É a gente conhecer as ordens do amor e ver o que a gente pode aproveitar disso para a nossa vivência, para o nosso dia a dia, para a gente ir se melhorando. Muita gente julga que o amor tem o poder de superar tudo, que é preciso apenas amar bastante e tudo ficará bem. Para que o amor dê certo, é preciso que exista alguma outra coisa ao lado dele. É necessário que haja o conhecimento e o reconhecimento de uma ordem oculta do amor. Bert Hellinger. A primeira lei se refere à pertinência, que é o pertencimento. Todos têm o igual direito de pertencer. A segunda lei se refere ao equilíbrio entre o dar e o receber. E a terceira lei diz que há uma hierarquia de tempo. Os mais antigos vêm primeiro e os mais novos vêm depois. Então, a primeira lei, a lei do pertencimento. Essa é uma lei básica, é uma lei imprescindível. Todo mundo... Nós temos duas coisas importantes, assim, que nos toca bastante, que a gente necessita. Uma delas é o pertencimento. Todo mundo merece pertencer ao seu sistema familiar, à sua família, ao seio familiar. E a gente sabe que já aconteceu em épocas bem remotas aquela exclusão, né? Havia muita exclusão. Não em épocas remotas, é verdade. Gente, até hoje, nós estamos numa conversa, eu comecei a falar, né, passando ali para vocês, mas é uma conversa e eu vou adorar que vocês participem, que vocês perguntem, que vocês opinem, que estamos numa conversa, tá? Eu comecei a falar, mas sintam-se à vontade de participar, de levantar a mão, de perguntar. Depois, no final, também, se quiserem deixar a perguntinha mais para o final, também, mas se quiserem já falar, fiquem à vontade, tá? Então, o pertencimento é uma necessidade básica, é uma condição imprescindível. Quando há uma exclusão, aqui, como bem colocado, quando a gente, uma gravidez indesejada, antigamente, eu falo dos exemplos, antigamente, nascia uma criança doente, ficava escondida, né? Uma criança com problemas, escondida, não tinha inclusão. Eu gosto muito dessa história da inclusão nas escolas que começou, sabe? Isso foi uma coisa maravilhosa. A criança que tinha problemas não estudava na mesma escola. O tio que tinha problemas, que era alcoólatra, não era convidado para as festas, e se ia para as festas era aquela coisa, lá vem o tio, né? Vai estragar, vai fazer fiasco. Uma tia que tinha problemas mentais, eu estou falando assim, tia, mas é qualquer pessoa da família. Isso era uma exclusão. Isso é muito terrível, porque aquele padrão, aquele excluído, ele vai criar uma desordem no sistema, porque ele vai ser tirado do seu lugar. E ele vai vir, numa geração posterior, alguém vai ocupar aquele lugar. Alguém vai ser exatamente, alguém vai representar exatamente aquela exclusão. Outras exclusões que acontecem muito é nos casamentos, nos relacionamentos. Tem um casal, tem seus filhos, aí há uma separação, forma-se outra família,
e aquela primeira família fica excluída. Aquele primeiro filho fica lá, primeiro, que ele é o primeiro, ele fica excluído, ele não é reconhecido, e aí nascem uns filhos do segundo matrimônio. Isso aí, um filho desse segundo matrimônio, alguém vai representar aquele excluído, vai criar assim, consequências danosas para aquele sistema familiar. Então, isso que Bert traz da inclusão, do trabalhar a inclusão, de ter hierarquia quem chega primeiro, do equilíbrio entre o dar e receber, é muito importante. Ali, então, todos os integrantes da família fazem parte, não importa o quão desunida pareça ser alguém, se alguém é expulso, excluído do sistema, isso acarretará graves consequências para as gerações posteriores, pois esse excluído será representado por um membro que nascer mais tarde, o qual terá um destino parecido ou até idêntico. A exclusão de um membro do sistema desestabiliza todos, porque daí gera uma desordem. Até que se restabeleça novamente a ordem e os excluídos sejam incluídos, não há condição para a paz. Só quando incluímos a todos, ficamos plenos e inteiros. Os conflitos e emaranhamentos acontecem quando não estamos no nosso lugar. De não estar no nosso lugar. Também quando há abortos na família. Quando há abortos na família, geralmente eu tive aborto e às vezes eu esqueço e eu digo assim, eu tenho 2 filhas só. E já tenho 2 filhas só. E aí esqueço aquela primeira lá que eu gerei, que ficou 3 meses. Então, eu tenho 3 filhas. Eu tenho aquela que está no mundo espiritual. E se é no meio de uma gestação, se eu tive um filho, depois eu abortei o outro, daí tem o terceiro, tem o segundo, na verdade são 3 filhos. Eu tenho o primeiro, eu tenho o segundo que está no mundo espiritual, e aquele segundo vive é o meu terceiro filho. Isso é muito importante. Pois não? Qual o motivo que acarreta uma exclusão de um filho, num outro momento, vir alguém e representar aquele excluído? Por lealdade ao sistema. Nós temos... Não existe. Por lealdade. Os descendentes que têm esse mesmo padrão, ou repetem esse mesmo... do excluído, que representa o excluído, que vem nesse lugar do excluído, é por lealdade àquele que foi excluído ao sistema. É uma lealdade, é o inconsciente familiar. São as forças ocultas do inconsciente familiar para restabelecer o sistema. Na família não tem regras. O que há é um sistema familiar perfeito, é um sistema familiar perfeito, onde todos, que além do pertencimento é uma necessidade básica, que é mais importante. Por que o outro paga o pato? Por que o outro que vem depois, que não tem nada a ver com a história, tá? Teve um excluído lá, o primeiro filho, digamos, na família, o primeiro filho ficou de lado, foi excluído. Por que o segundo paga o pato? Porque criou-se uma desordem naquela primeira família. Criou-se uma desordem. Então, a família tem, por essas ordens do amor do Bert Hellinger, todos têm direito ao pertencimento. Para um bom relacionamento, para que a gente tenha paz, para que a gente tenha saúde, para que a gente tenha prosperidade, para tudo existem leis. Existem leis que regem as organizações, então, para as famílias, que regem o sistema familiar, Bert desenvolveu essas leis para que tudo esteja harmonizado, para que tudo corra bem, para que as pessoas tenham saúde, tenham paz. Não é visto como karma.
Não, não é visto como karma. Como assim? Uma lei. Se eu infringo uma lei, eu vou ali, eu passo um sinal vermelho, qualquer coisa, eu tenho uma multa, eu infringi uma lei, eu infringi uma ordem, eu tenho uma multa, eu pago a multa, pesa no meu bolso. Ela vai ser substituída. Ela vai ocupar o seu lugar na família. Não, não o próximo piso. É um descendente. É um descendente. Qualquer pessoa dentro daquela família, né, daquele sistema familiar. É repetição de padrões. Um exemplo que eu gosto de citar também é o caso dos Kennedy, da família Kennedy. Suicídio, foi o avô, o pai, o filho. Então, enquanto não quebra esse padrão, enquanto não é olhado para esse sistema e feito uma harmonização, olhado o sistema, trabalhado, ele vem se repetindo. No alcoolismo acontece a mesma coisa. E nessas doenças... Em algum momento, um familiar vai sentir tal necessidade de olhar para a sua família, para o seu sistema familiar, e vai querer fazer uma constelação. E isso virá para ele e para todo o sistema familiar. Então ele vai honrar aquela família, né? A cura de um é a cura de todos. É a cura de todos. A cura de um membro da família, e geralmente aquela ovelha negra da família, é aquela pessoa que leva os familiares para o centro espírita, leva os familiares para buscar uma solução, para buscar a cura. Vamos seguir, depois se tiver mais dúvidas, pode interferir. Também pertence ao nosso sistema todos os filhos, também os abortados, os doados, os esquecidos, os meio-irmãos, os pais, tios, parceiros antigos dos nossos pais. Eu tenho a minha avó teve alguém que ela gostou muito e ela não pôde casar com ele. Meu avô achou melhor que ela casasse com aquele outro lá, tal. Aquele parceiro que ela gostou, que ela amou, aquele vai pertencer ao meu sistema familiar. E algum descendente da minha avó, já vimos isso em constelação, ela não se casa. Ela não casa, ela fica para titia, aí vai olhar e aí ela está leal àquela avó lá que não pôde casar com quem ela gostava. E também pertencem àqueles que, através da sua morte ou perda, trouxeram alguma vantagem aos membros da família. Eu tenho uma empresa, o meu motorista vai num caminhão fazer um transporte ou trazer alguma carga, ele se acidenta, eu participei de uma constelação assim, ele se acidentou, ele morreu, ele passa a pertencer ao meu sistema familiar. E eu preciso honrar isso. E agradecer. E também tem, que eu não coloquei aqui, os assassinados pelos membros da minha família, da nossa família. Se eu tenho na minha família alguém que assassinou outra pessoa, esse que foi assassinado também pertence à minha família. Ele passa a pertencer ao meu sistema. A segunda lei, lei da hierarquia. Essa lei também é muito importante. Quem chega primeiro toma o lugar. Os outros seguem a ordem cronológica. Os lugares precisam ser respeitados sem julgamento ou valorização. Quem entra primeiro no sistema tem precedência sobre quem entrou depois. Isso deve ser observado nas relações pessoais, familiares, organizacionais. Cada grupo tem uma hierarquia determinada pelo momento que começou a pertencer ao sistema. O filho que chegou primeiro, ele é o primeiro. Não importa se depois teve um casamento e teve outros filhos. Ele vai ser o primeiro daquele sistema familiar. E esse lugar ele tem que ocupar, sim? A adoção, eu tenho a minha primeira filha, que está no mundo espiritual, o filho, ela foi a primeira. Depois, eu adotei 2 meninas. Ela é a segunda e a outra ali é a terceira. Aquele filho que eu gerei é a primeira. Se ela estivesse nesse mundo e eu ela fosse tivesse viva, ela seria a primeira também. E se tem no intervalo, também, como eu as adotei, elas passaram ao meu sistema familiar também. Eu trouxe o destino delas junto. E aí é uma outra história. A adoção é importante.
E a gente é bom trabalhar adoção, é bom trabalhar quem tem filho adotivo, trabalhar isso na constelação, porque aquele filho que veio por adoção, ele deixou um buraco no outro sistema, no sistema dele, e eu trouxe ele para o meu sistema, com todo aquele destino dele. Então, eu tenho que honrar muito aquele destino daquelas pessoas, agradecer. Tem todo um trabalho a ser feito com os filhos adotivos, porque o que acontece? Ele vai ficar fora do lugar. Aqui estamos falando em lugar. Ele vai ficar fora do lugar. E se nós estamos... não tem aquela foto da ordem das crianças? Está mais em seguida? Então, põe aqui para mim. Aqui. Então, os filhos aqui, eles têm que ter o seu lugar. Tá? Se eu tirei um aqui e adotei, ele vai sair daqui, ele vai deixar um buraco aqui. E aí ele vai para outra família. Aí o que acontece com crianças adotivas? Não vou dizer todas, a gente está falando assim. Elas, às vezes, têm dificuldade de se acharem na vida, têm dificuldade de andarem na vida, de achar o seu lugar. Elas carregam sempre um buraco aqui dentro, que não é preenchido. Então, só se preenche num trabalho bem feito, assim, quando a gente pega e põe a criança, os pais adotivos e os pais biológicos, e faz toda aquela integração, faz todo aquele reconhecimento, representativamente, né? A gente não coloca, não, a gente faz uma representação, põe representantes para os pais biológicos e para os adotivos. E aí inclui, aquela criança precisa ser incluída no coração de todos. E também porque daí ela está fora do lugar. E a gente fora do lugar, a gente fica assim na vida, não sei o que eu faço, eu estou estudando isso, não é isso, eu não me acho. Então, ela tem que estar no seu lugar, tem que achar o seu lugar. Só então ela vai ser plena, ela vai ser feliz, quando tudo estiver harmonizado entre as duas famílias. Não precisa ser fisicamente, eu posso nem saber quem é o pai e a mãe, mas eu fazer esse trabalho, que daí tudo fica ajustadinho, e aí o adotivo ele vai para a vida com a força da família biológica, que é importante, porque ele veio de lá, e com todo o apoio e força da família adotiva. Então, outra coisa que eu ia falar outra coisa do lugar também, que aqui, por exemplo, assim, nas empresas que ali fala organizacional também. Sim. O adotado tem que saber que é adotado, ele se revoltar contra a mãe biológica, Isso é real no relacionamento dele, na questão da colocação, da exclusão. Sim, é comum o filho adotivo, quando ele saber que é adotado, ele se revoltar, não tem como não sofrer. Porque então ele tem ali que ele é daquela família. No momento que ele sabe, é uma dor muito profunda, ele não é dali, ele não é daquele lugar. Aí fica eu acredito assim, não acredito que todos, porque sei de todos, eu sei de casos e casos e casos. Mas aí, sim, mas aí ele vai querer saber quem é o pai adotivo, a mãe fica naquela luta incansável. Sim. 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 A verdade... A revolta que ela sente é a dor. É a dor porque ela achou que pertencia ali, e aí quando ela soube que não era, então é a dor. É a dor por não estar no sistema dela. É uma dor muito, muito forte. E essa dor precisa ser trabalhada. Porque senão ela não vai ser feliz na vida, ela não vai se achar na vida. E o amor do pai e da mãe, nós somos metade pai masculino, metade mãe feminino. Se a gente não toma o pai ou a mãe, a gente anda capenga na vida.
Nós somos, essencialmente, pai e mãe. E a gente precisa tomar o amor do nosso pai e da nossa mãe para andar, para ter prosperidade, para ter bons relacionamentos, para ser feliz, para ter um lugar na vida. É impossível. É difícil. Eu não conheci ninguém até hoje que tenha. E quando chega alguém para mim, assim, com alguma coisa, eu pergunto, primeira coisa que eu pergunto, como é que é com a tua mãe biológica? Mãe, né? E ali a gente começa um trabalho, o trabalho começa com a inclusão, com a aceitação da mãe biológica no coração. E esse trabalho com filho adotivo, no seu tempo, no tempo dela, ela pode incluir esse pai e essa mãe, agradecer a eles pela vida, entendendo as razões que os levaram a não estar com ela, e aí depois, então, ela ter paz para seguir com os pais adotivos. Não, não é, é muita dor que ela carrega por essa exclusão dela, que ela se sentia excluída desse sistema. Não tem nada de pecado, é dor mesmo. A pessoa que, assim, se ela é revoltada, assim, é a dor que tem dentro, é muita dor que tem dentro. Então, ali, eu queria falar das organizações também, que é importante hierarquia. Empresas familiares, ou tem uma empresa lá, tem um filho, aí o filho vai, estuda, faz mestrado, doutorado, e tem um que ficou na empresa ali ajudando. Aí chega aquele filho, e aí o pai, orgulhoso, o coloca em primeiro lugar. E aquele filho que esteve sempre ali, se sente, assim, o segundo, não se sente valorizado, reconhecido. E aí vem a segunda coisa mais importante que o ser humano precisa e busca, é o pertencimento e o reconhecimento. O reconhecimento pelo seu lugar, pelo que ele representa para a família, pelo que ele faz na família, na empresa, no relacionamento. É o pertencimento e o reconhecimento. Aí ele não se acha reconhecido. Aí é aquele filho lá que veio, que é o segundo, na ordem familiar, o terceiro. Aí ele chegou com todo aquele saber, e foi colocado de gerente e tudo, e aí ele não honra aquele irmão que esteve ali o tempo inteiro, aquele irmão que é o primeiro. Isso cria muita desordem também, e a empresa não tem aquelas chances todas de sucesso, e muitas vezes vai à falência, vem o fracasso e tal. A lei do equilíbrio, então. Essa é outra lei, todas são importantes, né? A lei do equilíbrio, é importante que haja um equilíbrio entre o dar e receber. É de fundamental importância para o funcionamento e manutenção dos sistemas de uma forma geral. Hellinger atribui a busca pelo equilíbrio como uma das maiores forças capazes de manter nossos relacionamentos vivos. Uma relação equilibrada, quando ambas as pessoas compartilham mutuamente, dando e recebendo aquilo que cada um é capaz. É uma relação que promove o amadurecimento, a liberdade e o bem-estar. E isso, assim, entre pais e filhos. O pai dá tudo, o pai dá mais, o pai vai dando, e aí chega num ponto que pai, por natureza, já sempre dá mais. O filho nunca vai poder pagar tudo que o pai dá. Mas há preciso ter uma ordem nessa, há preciso ter um certo equilíbrio. Ainda mais depois de maiorzinho, né? Aquele que entenda, há preciso ter um equilíbrio. Porque vocês sabem, né? Eu acho que ninguém teria um exemplo diferente, assim, o pai dá, o filho só recebe, e o filho não reclama de nada e está tudo bom. Geralmente eles querem mais, eles reclamam, eles estão sempre querendo, e daí vem a frustração. Então é preciso ter esse equilíbrio entre o dar e receber, deixar isso bem claro. Nos relacionamentos também isso é muito importante, pessoal. Nos casos, relacionamentos não só entre casais, mas entre amigos, no relacionamento, no trabalho, com a nossa empresa. Muitas vezes a gente dá pouco e quer mais, e quer os direitos, quer isso, quer aquilo, mas nós não estamos dando tudo que nós temos, toda a nossa potencialidade, não estamos dando tudo que... tudo não, mas aquilo dentro do que a gente recebe. A nossa tendência natural é querer mais, é sempre achar que merece mais. Nos relacionamentos de casal também.
Aquele que dá mais, ele vai ficar em desvantagem com o outro. Porque quem recebe demais, ele não vai valorizar. Muitas vezes, e a gente pode até conhecer alguém que um dos parceiros deu tudo, fez tudo. Qual é a consequência natural disso? Alguém arrisca? O fim do casamento. Se alguém deu mais, se alguém deu demais, o outro não vai ter condições de equilibrar aquela relação. Porque ele não tem, às vezes ele não tem. E aí, então, ele não vai ter condições de equilibrar. E aí, no desequilíbrio, as relações terminam. Não por falta de amor, muitas vezes, mas por essa falta esse desequilíbrio. Esse desequilíbrio, então, uma dica boa e uma coisa boa da lei do equilíbrio, assim, uma coisa boa, uma coisa a ser observada, a gente procurar manter os relacionamentos equilibrados. Ficar atento. Não dar demais. Se receber, retribuir, receber um presentinho, receber alguma coisa, vai lá no outro dia, faz um cafezinho, faz alguma coisa e vai mantendo equilibrado assim. Porque o desequilíbrio é danoso também. O desequilíbrio gera essa desordem e vai ter problemas e muitas vezes muitos casamentos acabam por isso, por essa falta de equilíbrio, assim. De um dá demais, e também fica aquela coisa de cobrar depois, porque eu fiz tudo por ti, eu faço tudo, que nem para os filhos a gente faz isso. Eu faço tudo por ti, eu te dou tudo, e tu não estuda, e tu não faz isso, não faz aquilo. É o desequilíbrio ali. E nos relacionamentos também acontece isso. A gente fica fazendo, aí um dia a gente resolve cobrar. Aí o outro não gostou. E às vezes diz, tu me deu porque tu quis, tu fez porque tu quis. E aí a gente vai fazer o quê? É a verdade. A gente às vezes faz porque a gente quer, a gente dá demais porque a gente quer. E aí a gente vai cobrar do outro, o outro nos diz e a gente só tem que aceitar. Só tem que, que enfiar a viola no saco e aí aprender com a experiência, não é isso? Vocês pensam diferente? Alguém pensa diferente? É bem isso, né? É assim, então a gente fica atento, agora que a gente já sabe as ordens do amor, sabe essa ordem do equilíbrio, assim a gente pensa sempre no equilibrar. Então, nós vamos fazer, hoje eu quero fazer com vocês, não quero propor para vocês a gente fazer uma vivenciazinha, uma meditaçãozinha sobre a inclusão. Vamos falar, às vezes, ao longo da vida, a gente vai excluindo, né? Alguém aqui, alguém ali, tal, parente, às vezes não é parente, às vezes um amigo, às vezes um vizinho, às vezes um companheiro de trabalho, a gente vai excluindo, e isso nos pesa um pouquinho no coração, né? Quando a gente briga com alguém e deixa de lado, a gente se magoa, deixou, isso não nos faz bem, né? Então, vamos fazer isso, porque o amor, gente, o amor é curativo. O amor que a gente sentir pelas pessoas, e quando a gente pensar numa coisa assim, alguém que a gente excluiu, e a gente trabalhar, trazer essa pessoa para o coração, isso vai nos curar. Às vezes a pessoa nem... né, e a pessoa recebe a nossa vibração, mas às vezes nem é importante para a pessoa, às vezes ficou aqui, aquela mágoa. E isso vai trazer a cura e bem-estar para nós, sim. Vai ficar para um segundo momento. Ou posso conversar contigo depois, porque nós temos um horário, então nós vamos fazer esse trabalhinho e tem uma musiquinha, e a última mensagem é essa. O amor é terapia. No mundo não há outro tratamento senão o amor. É sempre o amor que cura, porque o amor faz você inteiro. O amor vincula, gente. O amor nos vincula ao nosso amigo, o amor nos vincula ao nosso time de futebol, o amor nos vincula ao nosso trabalho, o amor nos vincula principalmente aos nossos pais, aos nossos antepassados, aos nossos avós, que estão todos assim, toda aquela ancestralidade que a gente tem, aquilo nos vincula e só não vai nos fazer bem. O amor nos relacionamentos, o amor pelo pai e mãe,
O amor a gente vai levar para os relacionamentos. A gente vai levar para onde a gente trabalha, para os nossos relacionamentos com os colegas, com os parceiros, com os filhos. Então, minha secretária, vamos lá. Chegou, levou um susto. Levou um susto. Hoje é a nossa estreia. Minha estreia aqui no CEAL. Eu já palestro. Eu já palestro, como eu sou do judiciário, já fiz umas palestrinhas nos fóruns. E sexta-feira passada eu fiz uma universidade para os alunos de direito sistêmico. Mas aqui é a primeira vez, então, eu estava um pouco ansiosa, porque fazia horas que eu queria conversar sobre as ondas do amor, a constelação. Então, eu pedia para o Itamar, né? Eu tinha pedido para o Itamar, né? Para a gente começar a falar sobre esse tema das constelações aqui no CEAL. E depois a gente, quem sabe, mais a gente tem grupos aqui, né? Então, e aí chegou o dia. Hoje foi o dia da estreia, né? Eu espero que vocês tenham gostado. E teremos outras vezes e depois eu converso contigo, e se tiverem dúvidas também. Essa é uma musiquinha da exclusão. Dá, depois dá. Aí. Pode tocar só essa aí, meu bem. Toca só essa aí. Se não tiver a letrinha lá. Ela resgatou a letra pra gente cantar, mas não... Essa guria é eficiente. Fez tudo agora, assim, digo. Eu disse assim, cada letra ali pra gente cantar. Eu vou honrar aos que vieram antes, incluir quem está distante e harmonizar o dar e o receber. Tomar o que é meu, devolver o que é teu, desapegar e liberar aquilo que doeu. Desapegar e liberar aquilo que doeu. Porque eu sou agora apenas eu, sou apenas filho teu, mas agora só carrego o que é meu. Porque agora eu honro quem viveu e quem morreu. Porque agora eu honro a quem viveu e quem morreu. Eu só quero agora agradecer. Sinto muito pelo que foi e deu pra ser. E o perdão agora pode acontecer. Te liberto pra ser quem você é e me liberto pra ser quem realmente eu sou. E me integro agora às ordens do amor. E me entrego agora às ordens do amor.
Então, queridos irmãos, eu vou pedir para vocês que fechem os olhos, se ajeitem na cadeira, soltem o que tiver no colo, soltem, respirem, uma luz azul, respirem tranquilidade, respirem a paz, respirem o amor. Vão respirando fundo, se centrando, ficando centrados, aproveitando esse momento. Vamos aproveitar esse momento. Essa vibração de amor, de puro amor que vivemos aqui no CEAL. CEAL, que é uma casa de amor e luz. E vamos colocando na nossa frente, vamos imaginando, colocando na nossa frente, trazendo à nossa frente as pessoas importantes que nos olham. Alguém que a gente excluiu, um parente, um amigo, alguém que a gente excluiu do nosso coração, alguém que nos magoou, que nós nos sentimos magoados. Vamos olhando para essa pessoa à nossa frente. Se não tiver alguém, pode trazer os pais, aproveitar o momento para olhar para os pais, o pai e a mãe, que foram o nosso primeiro amor. Nossa mãe foi nosso primeiro amor. Nosso pai. A gente olha a feição deles, olha nos olhos deles e vê como é que eles nos olham. Se a gente excluiu alguém, essa pessoa pode estar nos olhando com raiva, ou pode estar magoado. E a gente vai olhando, vai vendo a dor, se tem dor, aquele que está na nossa frente, a quem a gente está olhando, a raiva, pode ser o medo. Um por um a gente vai olhando. E vai dizendo sim. Sim a essa pessoa. Sim ao nosso pai, sim à nossa mãe. Sim àquela pessoa que nos magoou, que a gente ficou com raiva também. A gente diz sim. Sim, eu te aceito como tu é. Eu te dou um lugar no meu coração. Hoje eu posso te dar um lugar no meu coração. A gente vai se abrindo a alegria, vai olhando essa pessoa com alegria, com compaixão. E a gente vai se fundindo com as pessoas que estão na mesma energia. Porque a gente pode ter mais de um excluído. Esse excluído, a gente vai fazendo um círculo com essas pessoas. Se é um só, se é dois, se é três. Se a gente incluiu nossos pais, nossos familiares. A gente vai fazendo um círculo. Um círculo com as pessoas do nosso círculo de amor. Com as pessoas que a gente amou, que a gente ama. Que nos fazem felizes. E a gente vai se fundindo com aqueles que estão mais abertos, sempre tem aqueles mais fáceis, que já nos olham com amor. E a gente vai se fundindo, vai ficando forte e vai olhando para aquele olhar talvez mais difícil, que está com mais raiva. E a gente vai olhando e vai acolhendo cada um. A gente vai acolhendo cada um no nosso coração. Acolhendo com amor, sentindo o nosso coração vibrando. E a gente diz sim. Eu te dou um lugar no meu coração. Agora eu posso te dar um lugar no meu coração. Somos todos iguais. Todos os que me maltrataram, que nos maltrataram, feriram, magoaram, humilharam,
Nós somos todos iguais. Somos todos iguais. E assim, cheios de amor, com esse coração cheio de amor, a gente pensa em outras pessoas também que a gente queira incluir nesse círculo de amor, nesse círculo de paz, nesse círculo de luz que se formou. E todos incluídos, depois de todos incluídos, depois do nosso sim, do nosso lugar, do nosso coração cheio, a gente pode ficar em paz e deixá-los em paz. Se alguém que já partiu para o mundo espiritual, a gente se despede e diz: fique em paz, que eu fico em paz. Sempre terás um lugar no meu coração. Se assim, a gente sentir assim. Se a gente não sentir, tudo tem seu tempo. Tudo no seu tempo. E a gente fica em paz. E que essa paz fique em nós. Que essa paz permaneça em nós. E quando nós estivermos finalizado todo esse processo, a gente pode ir abrindo os olhos. Põe aquela musiquinha que ela botou antes. Põe a musiquinha. Isso. Então, como estão se sentindo?